Olá, meus amados irmãos, eu aqui novamente, tá? Para a glória do Senhor. E o ardor pediu, o ardor mandou, né? Mandou e eu obedeço, tá? Irmão, no vídeo passado eu falei sobre Isaías, capítulo 1, do 18 ao 28, mas o ardor tá pedindo para terminar de ler o capítulo 1 e ler o capítulo 2, entendeu? Não é tão longo assim, mas é de vital importância. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o capítulo 18, ele começa com um conselho. Então, mesmo quando a situação está muito difícil, quando a situação parece descambar, né, para uma desgraça, para uma morte coletiva, o Senhor ele sempre apresenta a solução. Se você vê lá em Apocalipse, lá para frente, lá depois do capítulo 15, quando já começa a vir as pragas da ira de Deus, das taças da ira de Deus, se eu não me engano, por 2 ou 3 vezes ele fala assim: ainda assim, ou seja, os homens não deram glória a Deus. Dando a entender, irmão, tá? Não estou afirmando isso não. Dando a entender que pode ser assim, que Deus vai ter misericórdia, né? Até no final. Tu tá me entendendo? Então, o objetivo desses vídeos é sempre te dar a solução para paz através da sua fé. E para a gente sempre glorificar nessas situações, primeiro porque Jesus ele falou para a gente glorificar. Ele chama a gente de bem-aventurado, inclusive quem sofre perseguição por causa do nome dele, entendeu? Teve um comentário aí do vídeo passado que eu não entendi nada, não tá me entendendo? A pessoa começou a falar, falou que Deus ele criou o mal. De onde tirou isso? É a mesma coisa que a pessoa fala assim: e a voz do povo é a voz de Deus. Da onde ele tirou isso? Isso deve ser de filósofos, igual esse Pondé aí. Meu filho mais velho estava escutando Pondé aí. Eu falei assim: tu não vai na onda desse homem não, tá? Porque, irmão, esse negócio de filosofia, de porta de botequim, ditado, simpatia, isso aí eu já sei de tudo, isso aí. Isso aí não dá em nada, não dá em nada. Isso aí é só pra pessoa ficar jogando conversa fora. Pondé falou que o Lula era muito mais inteligente que o Bolsonaro, né? E agora tá falando ao contrário. Só que ele não está chegando, esse ponto que eu sempre falo para vocês, ele não está chegando e falando assim: poxa, eu pensava. Porque, irmão, olha só, esse negócio de arrependimento, tá? Ele não é tão difícil assim não. Porque lembre-se que a própria Bíblia fala que Satanás ele se traveste de anjo de luz. Ele está falando ali para vocês prestar atenção que não é uma entidade qualquer, irmão, que vai vir para cima de você. É uma entidade inteligente, é uma entidade estrategista, entendeu? Com poderes. Lembre-se, Lúcifer, ele foi o melhor querubim ungido. Então, parte desses poderes que ele tinha lá em cima continuam com ele. Tu tá me entendendo? Por isso que ele consegue fazer esses ilusionismos. Então, vocês têm que saber que vocês estão sendo tentados por uma mente superior à sua. Então, quando você é enganado por uma mente superior, seja em qualquer aspecto, o Deus ele já simplifica a solução dizendo assim: se arrepende, porque agora você chegou na verdade. Tu tá me entendendo? A verdade chegou até você. Então a pessoa fala assim: não, mas aquela arrogância que a pessoa tem, não. Se eu admitir que eu tô errado, então eu vou, né? Eu vou estar passando recibo, não sei o que, de pessoa sem credibilidade. Pelo contrário, a pessoa, para mim, que erra, entendeu? E as pessoas estão apontando o erro, ela só volta a ter credibilidade para mim quando ela se arrepende. Porque é um gesto nobre, irmão. O mundo fala, o mundo quer mostrar para você que o arrependimento é um sinal de fraqueza. Mas a Bíblia está mostrando que o arrependimento é um sinal de sabedoria e uma das melhores. Não está me entendendo? Então você errou, tudo bem, tipo assim, a culpa é sua que deu crédito, mas tem uma mente maligna por trás, tentando te desviar. Então você vai para Cristo, que a palavra de Deus é verdade, né? E você deixa de fazer essas coisas, isso é um gesto nobre, irmão. Então esse Pondé, ele não está falando assim: eu errei. Eu quero ver a pessoa assim, falando: eu errei. Falei no outro vídeo também que aí o comentário da pessoa lá, né? Aí não sei o que, botando ok. Eu falei assim: deve estar fazendo referência ao Bolsonaro, né? O Bolsonaro fala ok. Então, meu querido,
Palavra de Deus, zero no comentário. Nada. Aí fala que Deus criou o mal. Aonde está escrito que Deus criou o mal? Não está me dizendo? Não está me entendendo? Ah, vai de um basicão, Deus criou Lúcifer. Já sabia que Lúcifer ia fazer isso. Mas ele deu o livre-arbítrio para você, senão a gente seria um bando de robô. Não está me entendendo? Então vem com essa conversinha que Deus criou o mal, então se afasta do mal. Deus é o bem. Não está me entendendo? Se arrepende e volta pro bem. E o negócio do Bolsonaro, tentaram de tudo aí. Tentaram de tudo. E o que eu posso fazer, irmão, diante dos fatos? Tentando botar a pecha de corrupto no homem, que o homem era ladrão. Por quê? Esse pensamento genérico. Todo político é ladrão, será? Não tá me entendendo? Ou tem gente que não se ilude com poder, não se ilude com riqueza, igual eu falei no vídeo passado. Não acharam nada do homem, tiveram que ficar inventando um negócio de cartão de vacina, que ele tá certíssimo em tomar, tu tá me entendendo? Ele comprou por pressão política, por pressão mundial. Mas a opinião dele foi bem clara: eu não tomei e não vou tomar. Não tá me entendendo? Porque ele sabe de onde vem, para que serve, para que foi criado, quem ia lucrar com isso, espiritualmente e financeiramente. A pessoa tem posição firme, irmão, então tem que ficar inventando troço. Aí tu quer ver o que aconteceu? Multaram ele, não sei o que aí. Primeiro botaram ele inelegível aí por um motivo pífio, tá? E ilegal. Aí tudo bem. Aí multaram ele, não sei por que aí. Aí o povo foi, se juntou e começaram a fazer pix para ele. O homem ganhou 19 milhões de reais. Ou seja, dinheiro suficiente para ele e a terceira geração da família dele ficar rico. Não deixar de ser rico. Sem precisar roubar. Tu tá me entendendo? Então valeu a pena ou não valeu a pena ser honesto? Porque a honra aí é a maior riqueza. O caráter é a maior riqueza. De você ser a mesma coisa hoje, tá? Ser a mesma coisa ontem, hoje e ser. Essa, não é ficar mudando de posição, ficar mudando de opinião, conforme para agradar A ou B, não. Não tá me entendendo? Então é isso, como eu falei, eu só posso ser repreendido pela palavra de Deus. Se não tiver a palavra de Deus, é uma opinião. Aí eu tenho, vamos supor, eu tenho 10 comentários no meu vídeo. 9 me elogiando, 1 me criticando. Vou pela proporcionalidade também, entendeu? Então tem alguma coisa errada aí. Jesus não conseguiu agradar a todos, muito menos eu, cheio de pecado, né? Então olha só, Deus está falando aqui no versículo 29 do capítulo 1, tá? Ele fechou o 28 dizendo: contudo, aos rebeldes e malvados e pecadores, mosca chata, que serão exterminados, os que desprezam o Senhor perecerão. Aí vamos lá no 29, ó. Com efeito, vos envergonhareis dos carvalhos que sagraste, e eles têm dedicado a vossa veneração. Ficarão, pois, decepcionados com os jardins que escolheste para consagrar. Ele está falando de consagração a ídolo aqui. Ele está falando de carvalho. Carvalho é uma árvore, e pela substituição espiritual, a árvore é o símbolo do ser humano. Então não é idolatria. Quando Deus fala de idolatria a ídolos, não é só imagem de escultura, irmão. Entendeu? O próprio celular é um ídolo. O carro é um ídolo, o imóvel é um ídolo, a pessoa fica aquela idolatria, né? O dinheiro é um ídolo poderoso, e até filho, esposa e marido também é um ídolo. A pessoa adora, apaixonado aquilo ali, deixa até de fazer coisas que a palavra de Deus fala para tu não fazer, para não desagradar o marido e a esposa. É ídolo, entendeu? Porquanto serei como um terebinto cujas folhas são murchas e caem. Do mesmo modo que acontece às plantas de um jardim sem água. O homem forte se tornará em estopa, e sua obra como uma fagulha. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem apague o fogo. Aqui ele está dizendo o seguinte: é brabo, né? É macho, não tem medo de nada. Lá na frente, nos outros profetas, ele está falando que os homens, o homem mais corajoso do mundo, aquele que não tem medo de nada, vai derreter de medo e de pavor. Brinca com Deus para você ver. Agora vamos para o capítulo 2, versículo 1. Eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Quem é Judá e quem é Jerusalém, irmão, já foi explicado. Essa profecia é por dias de hoje. A Bíblia é cíclica. Tem coisas que aconteceram literalmente na época, como exemplo, como ilustração. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte de Javé, a casa de Deus Jacó,
para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos e assim andemos em sua vereda. Com efeito, de Sião sairá a Torá, a lei, e de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Isso aqui é uma declaração peremptória, tá? Aqui ele está dizendo aqui, ó, que ele será estabelecido como principal e não como único, mostrando que haverá outras nações pagãs, inclusive dominada pelo sistema do anticristo, ao mesmo tempo que vai haver uma cidade edificada, que diz assim, que é chamado de Monte Sião aqui, onde Jesus e os seus servos governam, aqueles que tiveram parte na primeira ressurreição. E no versículo 3, muitos povos virão exclamando, ou seja, a gente vai pregar para outras nações. A gente vai ser um exemplo de governo de justiça. Porque o governo de Jesus Cristo, ele tem, a palavra de Jesus Apocalipse, que ele tem um cetro quer dizer autoridade, que é dada ao rei, que despedaçará as nações. Vai despedaçar de tudo quanto é maneira, irmão. Você tá me entendendo? Porque o governo do anticristo, ele é próspero, ele é justo, ele é meritocrata, não haverá pobreza, o nível social é nivelado para cima. E diferente do resto do mundo, que preferiu apostar em políticos, em artistas, em influenciadores, ou esses filósofos de porta de botequim aí. É isso que ele está falando. Ele julgará internações e solverá as contendas de muitos povos, e esses converterão a sua espada em lâmina, aleluia, de arado, e suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra a nação, nem será necessário que se prepare para a batalha. Ó descendência de Jacó, vinde, pois, e andemos na luz de Javé. Ele está dizendo que negócio de conflito, geralmente, é por motivo... No final, irmão, pode ser tudo, irmão. As pessoas ficam falando, é conflito étnico, é conflito religioso, mas no final tudo é dinheiro. Como eu te falei, os Estados Unidos, ele arranja 1000 desculpas para invadir uma nação se tiver uma riqueza que vai ajudar o país dele lá. Tá me entendendo? Eles são espoliadores, né? Eles vão por causa do espólio, não para resolver o problema. Tá me entendendo? Então aqui ele está dizendo que lanças, arado, está falando de armas, se converterão em foice. Ou seja, ao invés de vocês pegarem arma para ficar matando os outros irmãos, seja estrangeiro ou seja local, vocês vão trabalhar. Ele está falando, vocês vão trabalhar, porque o trabalho vem de Deus. E assim todo mundo vai ficar feliz. É assim que é o governo do anticristo. Versículo 6. Certamente rejeitaste teu povo, a casa de Jacó, porquanto os descendentes de Israel se encheram de superstições adquiridas dos povos pagãos do leste, do oriente, e ainda praticam adivinhações como filisteus e celebram alianças como pagão. Ele está dizendo aqui, superstições, simpatias. Isso aí invadiu a vida da gente. E eu também nasci com isso. Tá me entendendo? A minha mãe tinha o terço, né? Um terço azul do padre Cícero, diz que foi abençoado pelo padre Cícero. Idolatria, superstição, não pode passar por debaixo da escada, não sei o que. Não é bom ficar falando muito o nome de diabo. Eu falo, para mostrar que eu sei que eles estão ao derredor, entendeu? Eles estão ao derredor, então eu brado, eu falo, capeta, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você é nojento, manda recado lá pro teu chefe. Manda vir, querido, tá me entendendo? Aí não posso falar isso, eu não posso falar aquilo. Aí fica aí nesse negócio, fica essas filosofias aí. Deus criou o mal e não sei o que, a voz do povo é a voz de Deus. Lixo. Entendeu? E negócio também, esses costumes pagãos aqui, um dos principais costumes pagãos que prejudica a gente até hoje, é que eles queriam um ser humano, né? 1 Samuel, que eles queriam um ser humano dominando sobre eles. E Deus queria dominar sobre ele. Porque Deus, quando tirou o povo do deserto, Deus sempre quis governar a gente nessa terra. E isso vai acontecer na volta de Jesus Cristo, entendeu, irmão? Mas o povo escolheu, assim como ele escolheu Barrabás, ele também escolheu Saul, e não a Deus. Ficaram decepcionados, mas ainda assim Deus deu. Tipo falando assim, tá bom, eu vou te dar um ser humano para governar, mas você vai ver onde esse negócio vai dar. E olha onde esse negócio está dando. Tu tá me entendendo, irmão? Idolatria, essas coisas. 7. A sua terra está repleta de prata e ouro, e seus tesouros são inesgotáveis. A tua terra está cheia dos melhores cavalos, e os seus carros de guerra são incontáveis. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles inclinam em adoração diante das suas obras, das suas próprias mãos, reverenciando as que os seus dedos produziram. Por esse motivo, a humanidade será exterminada e o ser humano humilhado. É só os cabeças? É só a morte?
o falso profeta, a besta e o diabo? A humanidade, tá, irmão? Portanto, peça-te, ó Deus, não os perdoes. Aí eles falando, vai, entra no meio das rochas, esconde-te no pó ante o terror do Senhor e a glória de sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão humilhados e a soberba da humanidade será destruída naquele dia. Somente Yahvé será exaltado. Porque Yahvé, o Senhor dos Exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, preste atenção, para tudo e todos que exaltam a si mesmo, para que sejam rebaixados. Entendeu? A palavra de Deus diz, está dizendo aqui que no Salmo também diz que o Senhor abate o soberbo. Contra os cedros do Líbano, altaneiro, orgulhoso e todos os carvalhos de Baçã. Está falando de árvores aqui no aspecto econômico e no aspecto de pessoas poderosas. Contra todos os outeiros elevados e todas as colinas elevadas, contra toda árvore imponente, contra toda muralha fortificada, contra tudo que parece comercialmente valioso e todo barco de luxo. Portanto, a arrogância do ser humano será abatida e sua presunção será aniquilada. Somente Yahvé, o Senhor, será exaltado naquele dia. Ele repete isso aí. Os ídolos desaparecerão inteiramente. Eu estou falando, irmão. Tem 2 ídolos poderosos aí, 3, né? O carro, a televisão e o celular com internet. Deus metendo um dedo lá igual a profecia de Joel, baixando a energia elétrica da Terra, acabou. Aqui está falando, eles vão desaparecer. Tu vai usar celular para quê? Para jogar? O celular sem internet não é nada. E eles não estão investindo em carro elétrico? Carro elétrico sem eletricidade não é nada. É um estorvo, é um obstáculo. Televisão. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que fala assim, a internet tem que ser censurada mesmo. No sentido de quê? Para que você abandone. Mas toma cuidado com isso aí, tá, irmão? O negócio de censura da internet, porque eu falei que o mistério da internet, tá? A internet é um mistério, eu sempre lembro isso aí. Que se você pesquisar a história da internet, você vai descobrir que tem um hiato ali. Eles foram criados por militares com apoio da Universidade Americana. O primeiro e-mail foi enviado em 1968, mas a premissa daquilo era para fazer tipo uma intranet, ou seja, para fazer um novo sistema de comunicação via cabo e futuramente via satélite, porque aquilo foi muito na Guerra Fria, porque os russos já estavam decifrando as mensagens via rádio, via código Morse, tá me entendendo? Então era só para eles ficarem com a internet, era só para uso militar. Só que o camarada que criou a internet na entrevista na época, ele disse que do nada a internet começou a se espalhar e ficar sem controle. Esse do nada, ele tem um dedo do Espírito Santo de Deus. Porque se não fosse isso, irmão, hoje você estaria refém do que a Globo fala para você, do que a velha mídia fala para você. A mesma que fala para você tomar experimento, a mesma que bota na sua novela que o aborto é uma coisa legal, trair é uma coisa legal, tu tá me entendendo? Rejeitar a mãe, maltratar a mãe e pai é uma coisa legal. A gente estava refém disso até hoje. Então cuidado quando você pede censura na internet, com a melhor das intenções. Censurando a internet, o crente vai mais para a palavra de Deus, mas também vai ser enganado, porque ele vive nessa terra. Tá me entendendo? Então, quer pregar? Prega o equilíbrio. Tem um tempo para você usar celular e tem um tempo para você ler a Bíblia. Prega o equilíbrio. Tá me entendendo, irmão? Eu não aguento quando carne fala. Quando carne fala, meu irmão, eu identifico logo. Então vamos lá, ó. Olha só o 18, né? Os ídolos desaparecerão inteiramente. Os homens tentarão se esconder nas cavernas da rocha, em buraco feito na terra, por causa do terror que vem de Yahvé, acompanhado do esplendor da sua majestade, quando o Senhor se levantar para fazer tremer a terra. Gente, se esconder nas cavernas das rochas e em buracos. O que se te lembra nos dias de hoje? Quando você lê isso aqui, você pensa que as pessoas vão correr para a montanha. Não tá me entendendo? É a mesma coisa quando Jesus ele fala em Lucas 21 e Mateus 24, quando começar a vir esses sinais, para a gente correr para os montes. Aí olha só, meu irmão, como é que a pessoa vai correr para o monte? Aí vai ficar... A maioria dos montes urbanos hoje é ocupado por favela, sim ou não? Pelo tráfico de droga, por bandido. Como é que isso vai ser? Não tá me entendendo? Aí eu chegar nesse dia, eu vou correr lá. Qual é o lugar mais alto aqui? Aí é a favela da Rocinha, a favela da Mangueira, é o Morro do Jacarezinho.
Tem certeza que Deus está falando isso aí? Quando ele está falando monte, é um lugar alto. Ele está falando para você intensificar, orar mais, buscar as coisas que são do alto. Entendeu? Porque a mesma palavra que diz para você fugir para o monte é a mesma dizendo que os ímpios e os que estão correndo de Deus vão correr também. Como é que isso vai se dar, irmão? O que é esse se esconder na caverna da rocha e buraco feito na terra? Bunkers, irmão. O Mark Zuckerberg, aí, o dono do Facebook e do WhatsApp, ele criou praticamente um shopping a 80 metros abaixo do chão, irmão. Abaixo da terra. É um abrigo antinuclear gigantesco. Tem farmácia, tem supermercado, tem hotel, tem até cassino ali embaixo. E tem uns bunkers individuais também. Ana Maria Braga comprou um, e Paulo Coelho, aquele escritor fajuto, comprou outro também. 10 milhões de dólares cada um. Por que eles estão criando esses bunkers? O Mark Zuckerberg gastou quase 3 bilhões de dólares para construir aquilo ali embaixo e já está pronto. Para que tu acha que eles estão construindo negócio lá embaixo da terra, irmão? Entendeu? Eles sabem de coisas que muita gente que é ateu bate no peito e vai falar assim, isso aí não vai dar em nada. Tá. Por isso que a Bíblia fala que os filhos da treva são mais prudentes que os filhos da luz. Por que tu acha? É essas fendas da rocha, mas Deus vai catar um por um lá embaixo. Porque não tem onde se esconder. Tem um salmo que diz, fala assim, Senhor, aonde eu vou me esconder de ti? Se nos altos céus tu estás, no mais profundo do oceano, embaixo da terra, tu também estás. Não tem pra onde correr de Deus não, querido. Então vem para Ele enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos todo o ídolo de prata, de ouro que lhe fizeram para a sua veneração, refugiando-se nas cavernas das rochas e nas fendas dos penhascos diante da presença poderosa de Yahvé e diante do magnífico esplendor da sua majestade, quando se levantar para sacudir toda a terra. Sendo assim, desisti de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em sua narina. Afinal, que valor tem um homem? Que passagem, irmão. E está logo no começo de um profeta messiânico. O livro de Isaías, ele anuncia Jesus Cristo, ele anuncia uma solução. A palavra de Deus diz que Deus tem uma contenda com o povo da terra, porque ele estabeleceu os mandamentos dele e o povo se desviou. Eles se desviaram justamente por causa do livre-arbítrio que Deus dá para você. Essa que é a graça de tudo, irmão. Entendeu? Por que eu uso a expressão robô? Porque um robô, ele é binário. Ele fica parado até o seu comando. Você está me entendendo? Tem gente que leva esse sistema binário pensa que Deus se agrada disso. Mas isso vira uma religiosidade. Um ócio religioso, no caso dos judeus. Vai na padaria, hora, meia hora. Eu não tenho nada contra a oração, irmão. Mas a palavra de Deus diz. Olha só como é que a Bíblia, ela parece que entra em contradição, mas não entra. Qual é a clássica? O mesmo apóstolo João. Olha só, qual é o verso áureo da Bíblia? Para quem não entende aí. Assim, qual é o verso principal, considerado o verso principal de toda a Bíblia? É o que está lá em João, que diz assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, não para que pereçamos, mas que tenhamos vida eterna. Mas o mesmo João, ele fala assim, não ameis ao mundo e nem o que o mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então que amor é esse aí? A Bíblia foi predominantemente escrita em grego. Então amor tem 3 conotações. Tem o amor ágape, o amor philos e o amor eros. Você está me entendendo? E o mundo também. Tem parte na Bíblia que ele fala do mundo, planeta físico. E tem parte que ele fala do mundo, sistema. Você está me entendendo? No caso de Deus, desses 2 versículos, o versículo áureo, ele está falando dos dois, do sistema e do mundo. Ele amou o mundo, porque ele criou a terra como um lugar perfeito para a gente morar. Se a gente seguisse as leis dele, tu está me entendendo, irmão? Porque ele te dá vamos supor assim, quando a pessoa te dá um presente, um equipamento eletrônico, ele vem com manual. Para depois você não ter você falar assim, pô, me deu isso aqui legal, é de luxo, mas eu não sei como é que usar. O manual, então, ele criou o ser humano, ele criou a terra e deixou um manual, que é a Bíblia. Entendeu? Aí vem
Esses feiticeiros do sistema falando que a Terra é uma poeirinha só, que a Terra é um globo que fica girando no espaço, que é uma poeirinha. Usa a grandeza de Deus para menosprezar a principal criação dele, uma das principais criações dele, que foi a Terra, o lugar para a gente morar. Tu tá me entendendo? E o ser humano também tem uma conduta ética. Ele já nasce com isso de fábrica. Quando eu falei o negócio do computador, irmão, para você formatar, você formata, né? Quando o computador está com vírus, o vírus, ele não entra sozinho numa máquina. Por isso que eles usam uns phishing, notícia falsa, que vai te levar para um site, que ali o site entra. Você tem que clicar, você tem que permitir que ele entre. O pecado é a mesma coisa. Só que quando uma máquina, que é o ser humano, tá? Eu fiz esse vídeo no final do ano passado, o último vídeo do ano de 2023. A gente tem que formatar. Quando entra muito vírus, se você botar um antivírus, o antivírus também é um programa pesado, então tua máquina vai ficar lenta. Então a maneira mais eficaz é você formatar a máquina. Mas quando você formata o teu HD, o sistema 90, você pode ver que você formatando, você reseta ela aparece aquela telinha preta. A gente chama aquilo ali de BIOS. Que mesmo a máquina sem sistema, ela tem uma BIOS, é onde está o relógio da máquina, onde está todas as configurações de drive. Quando o programa entrar, ele já vai saber para onde ir para se instalar. Tu tá me entendendo? Então, o ser humano também nasce com essa BIOS. Se você pegar uma criança de 5 anos que quebra um negócio dentro de casa sozinha na sala, ela vai falar assim, não fui eu. Porque ela sabe que ela cometeu uma coisa ruim. De onde vem essa consciência? Não tá me entendendo? É da BIOS da criança, entendeu? Então a gente nasce com o conceito do que é certo e errado. A gente desenvolve para comer o melhor nessa terra pelo manual da palavra de Deus. Por isso que o que eu faço aqui é o seguinte, é um reset. Vocês têm que fazer um reset na sua máquina, não é comprar uma máquina nova. Seria muito mais fácil. O Paulo Júnior uma vez falou que Deus gasta muito mais energia para restaurar um ser humano do que se ele matasse o ser humano e criasse outro novo. Não está me entendendo? E esse texto de Isaías, ele está dizendo o seguinte, que Deus quer queira, quer você não. Esses poderosos que se desviaram, que estão na mentira, que estão numa ilusão, eles vão cair um por um. Pode se esconder em banco, né, fenda de rocha, pode se esconder literalmente no diabo, que Deus vai catar. E ele vai estabelecer a sua cidade justa e fiel. Ele vai mostrar para todo mundo, literalmente, como se governa com justiça, com equidade, sem corrupção, sem mentira. Ao mesmo tempo de ser um governo político, ele também será um governo espiritual. Tá me entendendo, irmão? Então você que vive na mentira, você que vive no adultério, não é isso? Eu estava falando no vídeo passado, né, que eu levava os irmãos para a igreja. Aí as pessoas pensam assim, nossa, o Ricardo é tão bom, né? Poxa, ele pega, que eu boto mesmo, irmão. Eu boto mesmo. Carro foi feito para isso, irmão. Carro não foi feito para ser idolatado. O carro é para ele ficar na garagem, com combustível, para te servir, né? Você gasta uma fortuna nele, então você tem que ir num lugar, ele tem que te servir. Não é para ficar sendo idolatrado, ficar limpando ele, não. E você ficar desfilando com ele, atraindo olhares cobiçosos de outras pessoas para arrumar problema na tua vida, não. O carro serve para isso. Então eu boto pessoa mesmo. Eu adoro levar irmão. Aí a pessoa fala assim, Ricardo é bom, né? Sou bom não, irmão. Eu tenho interesse. Que isso, Ricardo? Eu tenho interesse. Porque toda vez que eu levo um irmão lá, principalmente aquele nunca foi, assim, esse irmão vai lá na frente, ele vai ser impactado pela palavra de Deus, vai lá na frente, ele vai derramar o coração, aquilo vai entrar no coração dele, aí eu vou ver. Aí a minha intenção vai estar, vamos dizer assim, descoberta. Eu quero ver o demônio que estava dentro dela, desde quando ela nasceu, o demônio de mentira, o demônio da superstição, ser envergonhado e manifestar, para ser envergonhado para a honra e glória de Jesus Cristo e para a salvação dessa pessoa. Essa é a minha intenção. Da pessoa chegar lá toda encapetada, e às vezes capeta que ela não sabe. Não tá me entendendo? Ela não sabe que o diabo ele se disfarça, eu estou falando. E ver o meu pastor falar igual Pedro Bial no Big Brother. Você lembra? Ô capeta, vem cá para fora que você está eliminado. Essa é a minha intenção. Você tá me entendendo, irmão? Essa é a minha intenção, porque eu gosto de ver, assim, eu quero que as pessoas sintam o que eu sinto. Tu imagine uma pessoa que tinha uma mente científica, igual a minha, que zombava de Deus, completamente ateu.
achando que eu era né, o último gole de Coca-Cola no copo, o último biscoito, né, do pacote. Tu imagine eu ter que me render a um Deus que eu achava que era um Deus de fantasia, que era um Deus irreal. E quando ele começou a se aproximar de mim, porque eu comecei a me aproximar dele, ele foi misericordioso com a minha vida, ele me abençoou. Me deu uma esposa maravilhosa, me deu filhos, idem, entendeu? E o melhor disso tudo, ele me deu total liberdade para administrar o meu lar. Tá? Ele te dá liberdade para você escolher o que tu vai fazer. Ele te dá um dom. Porque por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, buscai para si os melhores dons. Ele te dá um dom. Tu tá me entendendo? Ó, eu não entendo, eu entendo de informática, eu não entendo nada de mecânica, o meu irmão entende. Então Deus, ele espalhou os dons. Quando ele vai fazer o tabernáculo, né? Lá em Êxodo ainda, diz que Deus, ele começa a distribuir dons entre o povo. É dom de trabalhar com pedra, dom de trabalhar com tecido, dom de trabalhar com metais, né? Com ouro, com bronze, essas coisas, com madeira. Então ele distribui os dons, então você tem que procurar o seu dom. Então ele te dá o dom, mas a liberdade aonde você vai trabalhar, quanto você vai ganhar, aonde você vai usar, investir. Ele deixa com você. Essa é a graça do livre-arbítrio. Mas tem uma lei, tem uma palavra que rege todos nós, individualmente também. Como eu te falei, Ricardo, mas o mundo não quer. O mundo, tá vendo aí negócio, depois eu vou falar o negócio do Alexandre de Moraes aí, não nesse vídeo, que já chegou nos 31. Eu vou falar onde isso vai dar, não óbvio. Na verdade eu já tinha falado nos vídeos anteriores. Mas eu gosto de falar quando tá acontecendo as coisas, porque tem gente que só acredita quando acontece. Quando eu falo, elas não acreditam. Então você é regido por uma lei, você tem liberdade. Paulo fala assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque Paulo, ele comparou o que ele fazia com a palavra de Deus. Se você parar para ver, a palavra de Deus não é tão proibitiva assim. Ela abre até um leque até maior do que eu imaginava. Só que, tá me entendendo? Não faz sentido você fazer primeiro que você a onisciência de Deus é saber que você está num comportamento que você vai se dar mal lá na frente. Então, é por isso que ele é chamado de pai, irmão. Porque um pai é um conselheiro, um pai é amoroso, o pai, ele vai fazer de tudo. O pai, o teu pai é a única pessoa que quer te ver. Eu tô falando pai físico, né? Não é Deus não. O teu pai físico é a única pessoa do mundo que quer te ver melhor do que ele. A verdade é essa. Tu tá me entendendo? Claro que ninguém vai ser melhor do que Deus. Mas Deus, ele também é um pai que você quer que você seja o melhor possível. A palavra de Deus diz assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O detalhe disso aí é que quando a alegria vem, irmão, Deus é todo exagerado. Ele fala que, tu tá entendendo? Ele fala que o sofrimento tem uma duração, mas a alegria não. Ele não, senão ele falaria assim, ó, o choro vem por uma noite, né? Mas a alegria vem de manhã até meio-dia, não. É sem medida, irmão. Então se ele fala que a gente vai sofrer, mas se você permanecer fiel, que é a intenção desses vídeos, você vai experimentar as bênçãos. Pode deixar que esses camaradas aí, isso é tudo teatro, tá, irmão? Negócio de Twitter, X, eu vou explicar no próximo vídeo. Alexandre de Moraes, Elon Musk. Tem que ver a turma que o Alexandre de Moraes está se metendo. Estou coçando para falar, mas o vídeo chegou aos 33 como padrão. Então aguarde os próximos vídeos e Deus abençoe a todos grandemente.